Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer um resumo, um panorama, um sumário de vários assuntos relacionados à capitania de Pernambuco, assuntos esses que aconteceram, né, depois da morte do primeiro donatário, Duarte Coelho. É um resumão, por quê? Porque eu vou encerrar hoje o que eu estou falando sobre a capitania de Pernambuco, passar a tratar sobre outras capitanias, ainda faltam várias, e depois que eu concluí o relato, né, dos acontecimentos dessa época em que vigorou no Brasil o regime das capitanias hereditárias, e aí eu começar a falar do governo geral, a época do governo geral, grosseiramente falando, é até daí de 1549 até o fim do século XVIII. E aí, quando eu estiver tratando desse longo período aí do governo geral, eu volto a falar de acontecimentos importantes que se passaram em todos os lugares do Brasil. Né? Então, por exemplo, vai ter coisa que eu vou mencionar aqui hoje que aconteceu em Pernambuco no início do século XVII. Nessa época, já não era mais o regime das capitanias, era o regime do governo geral. Mas eu volto a falar, então, da capitania de Pernambuco durante a vigência do governo geral. Acho que deu para entender, né? Bem, então é o seguinte, prestem bastante atenção, vou enumerar várias coisas aqui, falar de vários personagens de forma breve, sucinta, só para vocês terem um mapa dos acontecimentos, a cronologia dos acontecimentos e dos principais personagens da capitania de Pernambuco após a morte do Duarte Coelho. Então a gente já sabe que ele morreu em 1554 no reino. Provavelmente morreu de desgosto quando foi muito mal recebido pelo Dom João III. A Brits de Albuquerque, sua esposa, eu já também disse isso aqui, até a morte dela em 1584, então durante 30 anos, da morte do marido em 54 até 84, ela vai ser uma espécie de grande líder da capitania. Mas, efetivamente, ela não era donatária. O segundo donatário da capitania vai ser o filho primogênito dos dois, do Duarte Coelho e da dona Brits de Albuquerque, que era o Duarte Coelho de Albuquerque. Esse tinha ido com o pai em 1553 para o reino para estudar e o pai morre, ele continua no reino estudando e em 1560 ele volta junto com o irmão dele, o Jorge de Albuquerque Coelho. Ambos voltam para o Brasil. Enviados pela rainha, eles vinham dar combate a indígenas. E o filho então assume de fato a donataria da capitania. Então, Duarte Coelho de Albuquerque é o primogênito do Duarte Coelho e é o segundo donatário. E aí podia falar de várias coisas que ele fez, né, enquanto donatário, mas enfim, né, hoje é só um sumário. Então, até 1576, obviamente, nesses 16 anos, em alguns momentos, ele se ausentava da capitania, tanto indo para outras capitanias, como indo para outros lugares do mundo. E a mãe dele estava ali exercendo aquela liderança enquanto isso, mas entre 1560 e 1576, ele esteve praticamente no Brasil e exercendo a governança da capitania. Em 1576, ele vai para o reino e acaba envolvido na Batalha de Alcácer-Quibir, que é a famosa batalha onde morre Dom Sebastião, e ele lá vai morrer. E o irmão dele vai se ferir gravemente nessa batalha. É até importante falar isso, porque tem um vídeo aí para trás que eu disse que ambos morreram na Batalha de Alcácer-Quibir. Mas o que de fato acontece é que o Duarte Coelho de Albuquerque morre na Batalha de Alcácer-Quibir e o irmão Jorge é gravemente ferido e nunca mais retorna ao Brasil, tá? Mas ele ainda vive, vai morrer só no início do século seguinte, 1600 e pouco, provavelmente 1603. Mas depois da morte do irmão primogênito do Duarte Coelho de Albuquerque, o Jorge Albuquerque é o donatário por direito, então esse é o terceiro donatário, apesar que ele nunca vai voltar ao Brasil. Quem vai governar o Brasil efetivamente depois da morte da dona Brits vai ser o filho do Jorge Albuquerque. E ele se chamava, deixa eu pegar aqui, só um minutinho que tá uma bagunça isso aqui. Então, em 78 morre o Duarte Coelho de Albuquerque, o irmão Jorge Albuquerque passa a ser o novo donatário, mas nunca retorna ao Brasil. Mas o filho dele, Duarte de Albuquerque Coelho,
se torna o quarto donatário da capitania. Ele nasce em 1591 e chega ao Brasil provavelmente depois da morte. Não tem esse dado agora, mas eu acho que ali no início do século XVII. Esse Duarte de Albuquerque Coelho, que é o quarto donatário da capitania, ele teve os seguintes títulos. Ele foi o primeiro e único conde de Pernambuco e também foi marquês de Basto. Ele vai governar, ele vai ser capitão donatário de Pernambuco até 1658. Então, é um governo muito duradouro, muito longevo. Durante o governo dele acontecem muitas coisas que a gente ainda vai tratar aqui. Por exemplo, as lutas contra os holandeses. Todas elas, desde 1630 até 1654, se desenrolam durante a donataria do quarto donatário, Duarte de Albuquerque Coelho. Bem, em 1640, Portugal vai fazer o processo de restauração da coroa, né? E tem tanto assunto para falar aqui que vamos tentar. Então, olha só, em 1580, por causa da morte do Dom Sebastião, vai haver um problema lá de sucessão e o rei da Espanha vai assumir a coroa de Portugal, vai unir as duas coroas e vai começar o período da União Ibérica, a união dos dois países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, sob a coroa de um rei só, o rei da Espanha. E isso vai durar até 1640, então são 60 anos. No fim, em 1640, Portugal vai restaurar a monarquia portuguesa, mas o Duarte, porque é muito Duarte, o Duarte de Albuquerque Coelho, esse donatário do qual estou falando agora, em 1640 ele vai ficar do lado do rei da Espanha, no processo de restauração. Então isso vai diminuir um pouco, digamos assim, a imagem dele, né? Porque ele realmente fez muita coisa importante, mas o fato dele ter ficado ao lado da Espanha no momento da restauração da coroa portuguesa pesou negativamente na biografia dele. Outra coisa, o irmão dele, Matias de Albuquerque, de quem falarei com certeza aqui, ofuscou muito a imagem dele, porque o Matias de Albuquerque é um verdadeiro herói. Então, assim, quando a gente for falar dele, vocês vão ver. O Matias de Albuquerque também é conhecido como Conde de Alegrete. Bem, há vários nomes importantes desse longo período aí da história da capitania de Pernambuco, dos quais eu vou mencionar alguns. Dom Cristóvão de Melo, Dom Felipe de Moura, Felipe Cavalcante, gravem esses nomes que eu estou repetindo, João Paes Barreto, Cristóvão Lins, a lista é enorme. Então, Lins, Paes Barreto, Melo, Cavalcante, são todos nomes tradicionais de família de Pernambuco, ok? E tem origem nestes homens que eu estou mencionando aqui. A capitania de Pernambuco, não tem a menor dúvida, ela foi a mais próspera, principalmente por causa do açúcar, mas, acima de tudo, por causa da direção que foi dada pelo seu primeiro donatário, Duarte Coelho. Então, o Duarte Coelho, ele era muito rigoroso, né? Então chegavam aqui aqueles degredados de vida torta, ele colocava os caras nos eixos, ele era muito rígido, ele trouxe homens efetivamente para cá para colonizar, então trouxe homens que tinham muito dinheiro, trouxe homens que queriam se estabelecer. Então Pernambuco se tornou reconhecidamente a capitania mais rica, mais próspera e mais admirável. Tanto é que dois grandes cronistas, o Fernão Cardim, ou Cardan, e o Gabriel Soares de Souza, vão ficar impressionados, né? E ambos vão relatar ali no final do século XVI, início do século XVII, vão ficar muito impressionados com a capitania de Pernambuco, com as riquezas encontradas aqui. A capitania de Pernambuco vai ter um papel preponderante também em outros acontecimentos da história do Brasil, como, por exemplo, entre 1579 e 1585 vai haver a famosa Conquista da Paraíba, da qual falarei também. Então, Pernambuco teve participação preponderante. Em 1595, o que prova que Pernambuco era muito próspero, os holandeses vão fazer a primeira tentativa de invasão de Pernambuco, 1595. Hein? A invasão bem-sucedida é em 1630, 35 anos antes, então os holandeses já tentaram pela primeira vez conquistar
Pernambuco, mas foram rechaçados. Em fins do século XVI também, fechando ali o século, Pernambuco vai ser muito importante na conquista do Rio Grande. Essas conquistas eu vou falar delas todas, tá? E olha, no início do século XVI, Pernambuco mandava homens para lutar em todos os lugares em que Portugal tinha batalhas, né? Então já falamos dos próprios filhos do Duarte Coelho, que foram lutar na África, na Batalha de Alcácer-Quibir, mandava homens para a Índia, mandou homens para lutar em Flandres, ali na região da Holanda, mandou homens para lutar na Espanha, nas batalhas de restauração. Então, Pernambuco se integrou muito bem no reino português. Então, assim, podemos dizer sem medo de errar que a capitania de Pernambuco, diferentemente de todas as outras, ou de quase todas as outras, se integra perfeitamente no reino de Portugal e se torna uma extensão desse reino, né? Então, assim, o sangue português atravessou o Atlântico e se fixou aqui, nessa região de Pernambuco, tá? Então, Pernambuco realmente, não há a menor dúvida, é a capitania mais próxima, mais destacada e mais admirável de todas as capitanias hereditárias, ok? Vamos falar das outras agora, tá? Então, a partir de amanhã, eu devo começar a falar da capitania, talvez da capitania da Bahia, não sei ainda, vamos ver. É porque, enfim, a partir de amanhã eu começo a tratar de uma outra capitania e vamos tratar de todas elas, ver se eu consigo dar uma acelerada, porque se eu gastar 6, 7, 8 vídeos em cada capitania, eu acho que vai ficar longo demais, mas não sei, também talvez eu gaste, né? Aqui nós não temos pressa, tá bom? Pessoal, é isso. Continuem acompanhando os vídeos. Se você quiser se inscrever no meu canal do Telegram, o link está aqui embaixo. Outra coisa, não se esqueçam, vou repetir isso insistentemente. Se inscrevam aqui no canal do YouTube, porque se o YouTube quiser limitar o alcance de um vídeo, dizendo que ele é impróprio, etc., você tem acesso a ele, tá bom? Um abraço para vocês.